Boa noite a todas e a todos. Temos aqui no auditório temos só um representante masculino, né? Então temos que fazer jus às mulheres. Pois é. Hoje estamos aqui no trabalho cristão, né? De divulgar a boa nova do nosso Divino Mestre, mas no nosso mundo tem outros eventos que chamam a atenção, né? Como os jogos de futebol. Faz parte, tem o seu papel, mas que a gente possa um dia ter um mundo onde a cooperação prevaleça em relação à competição, né? Então, mais uma vez, boa noite a todas e todos que aqui se encontram. Estamos no último sábado de novembro e hoje teremos a palestra do nosso querido amigo, trabalhador da casa, Sérgio Miller, intitulada de Evangelho no Lar, né? O tema nos remete a uma prática, né, da nossa doutrina espírita de enorme importância para os lares, para as famílias que estão buscando, né, o caminho do Evangelho de Jesus. Então, teremos a palestra do Sérgio. Hoje não teremos o comentário que normalmente acontece. A gente combinou de eu fazer um breve comentário sobre a minha experiência de ter estado recentemente na cidade onde nasceu a doutrina espírita, né, em Paris, e lá eu pude buscar um pouquinho os caminhos do Kardec, fui conhecer lugares onde o Kardec viveu, onde ele abriu a sociedade. Eu vou fazer um comentário muito breve e em seguida já passar a palavra ao Sérgio, tá bom? Mas vamos pedir agora para o nosso querido, né, Newton fazer a prece aqui para a gente. Vem aqui. Vamos pedir para a Marli, pode ser? Marli, você faz a nossa prece? Deus de sabedoria infinita, estamos aqui mais uma vez para agradecer por todos os momentos do dia de hoje e que todos que vamos passar durante a semana. Gratidão eterna pelas maravilhas do dia de hoje e que possamos levar todos esses ensinamentos aos nossos lares ou por onde passarmos, Senhor. Gratidão sempre. Obrigado, obrigado, obrigada, Senhor. Então, que assim seja. Pode ir. Então, antes aqui, rapidamente, passar a palavra ao Sérgio, como eu ia dizendo, né, no primeiro momento agora, da abertura, a gente tivemos a oportunidade de caminhar um pouquinho por alguns lugares na cidade, né, como é conhecida a Cidade Luz, onde nasceu a doutrina espírita através da codificação do nosso mensageiro, né, podemos dizer hoje com tranquilidade, o mensageiro Allan Kardec, né? E Paris é uma cidade bonita, uma cidade, uma arquitetura, né, desses séculos da modernidade, né, uma cidade principalmente a arquitetura do século XIX. E foi justamente nesse século, né, que nasceu a doutrina espírita, em 1857, oficialmente, com o lançamento do livro o Livro dos Espíritos, né? E eu pude estar, então, na rua, porque os endereços que eu fui achando, nem todos tinham o número, né? Ou seja, eu não tinha acesso ao prédio exato, mas alguns tinham, né? E eu estive nessa rua, onde o Kardec trabalhou e morou, e aonde o livro foi sendo desenvolvido, né, por ele, pelas médiuns que trabalhavam com ele,
e principalmente pelos espíritos que iam respondendo as perguntas, né? Então a gente andou nessa rua e ficamos ali, de alguma forma, procurando sintonizar, né, esse momento que fica gravado nos arquivos espirituais da eternidade, né, como sabemos. Mas, claro que, né, de uma forma singela e com uma intenção de se conectar com essa história, né, da doutrina espírita, que ali começou nessa cidade, né. E tivemos também no local onde foi fundada a Sociedade Espírita de Paris, né, o primeiro lugar que se estabeleceu essa instituição, chamada Palácio Royal, né, o Palácio Real. E é uma construção de um conjunto de galerias que formam um retângulo, no meio um jardim bonito, um lugar muito visitado pelas pessoas. E nessa galeria, eram naquela época, no século XIX, né? Então, isso por volta de 1857, ali, eram galerias com estabelecimentos diversos, escritórios de advocacia e coisas do tipo. E ali o Kardec abriu a Sociedade Espírita, né? A instituição, fundou ali a instituição. E também pudemos caminhar por ali, buscando se sintonizar com esse fato histórico, né, tão importante para nós. Enfim, e aí foi assim, eu fui caminhando por algumas dessas ruas onde o Kardec morou, onde o trabalho se realizou, onde ele teve o primeiro contato com os fenômenos das mesas girantes, né, de uma médium, na época que não se chamava médium, se chamava, dava um nome de sonâmbula, né, e que foi uma pessoa com quem o Kardec, foi uma das primeiras pessoas com quem o Kardec teve o contato com fenômenos espirituais, né? Então a experiência seguiu dessa forma em vários momentos ao longo do período que eu estive lá. E uma coisa importante da gente entender é que eu também procurei alguma casa espírita, algum centro espírita, alguém realizando trabalhos espíritas, né, dentro dos princípios do kardecismo, e eu não encontrei, né. Através da web, a Isa tinha um contato de um casal que fazia um trabalho pequeno há décadas atrás, o Ariston, o Tom foi para lá algumas vezes fazer palestras, mas esse trabalho não existe mais lá e do que eu consegui investigar também não achei, né? Mas busquei conversar com pessoas, né? Pessoas que eu tive a oportunidade de tocar no assunto. Fui em algumas livrarias e procurei também livros do Kardec, né? E de forma, né, assim, para mim um pouco surpreendente, eu achei, né? Eu falei com uma vendedora numa das ocasiões e eu perguntei: tem livro do Allan Kardec? Ela não sabia quem era Allan Kardec. Aí eu falei: você pode procurar? E ela procurou. Ela, tem, ela achou. Aí ela foi e me levou até a estante e tinha alguns livros do Kardec, tinha uns 3 livros, eu até tirei umas fotos e mandei. A Isa sugeriu que eu fizesse uma palestra no ano que vem para contar com mais detalhes, né, apresentar fotografias, talvez a gente faça isso ano que vem. Mas então, aí eu achei esses livros, né, e foi uma experiência, né, surpreendente, assim, né? Eu já tinha ido a Paris, mas nunca tinha feito essa experiência, buscado, né, saber, assim, numa livraria se a gente encontrava livros. E aí foi isso. E aí nessa sessão era uma sessão o tema era espiritualismo, né? Então tinha vários livros de várias correntes de visões espirituais, etc. Então, né, foram alguns desses momentos que eu vivi lá, mas, como eu disse agora, quem sabe no ano que vem eu organizo uma palestra para contar com mais detalhes, né? Assim, mas tem uma outra coisa, é que, então, com as pessoas que eu conversei, além dessa moça na livraria, uma coisa interessante foi conversando com parisienses que não conheciam, não tinham ouvido falar, e aí eu contei a história, apresentei o Kardec, a doutrina.
E aí eu também, pelo período que eu fiquei lá, eu fiquei 2 meses, e pude entrar um pouquinho no movimento da cidade, né? Conhecer um pouquinho da vida assim, dos parisienses, e eu descobri que os parisienses são muito católicos, sabe? Né? Assim, a prática religiosa, de fato, dentro ali daquela cultura, vamos dizer, dentro da cidade de Paris, das pessoas que cultivam alguma forma de espiritualidade, é do catolicismo, né? Eu gosto muito de andar em igrejas e ficar nas igrejas um pouquinho, orando, meditando. E eu peguei algumas missas e aí você vê um movimento, sabe, né? Então eu tinha uma ideia de que as igrejas eram muito vazias assim, né? Mas eu descobri que não, tem dentro da cultura francesa, o catolicismo tem um lugar, né? Mas de fato também há muito materialismo, né? Assim, pessoas materialistas que não têm uma preocupação com a visão espiritual, religiosa. Então, isso é um aspecto que é marcante, sim, né? E aí não é só uma questão de Paris, França, é uma questão de Europa, né? E eu ouvi isso nas conversas que eu tive com essas pessoas de lá, de que, né, pessoas que conheciam o Brasil comentavam comigo, eu ouvi 2 vezes isso. O Brasil é um país muito espirituoso, muito religioso, a gente aqui não é, né? Então, né, não por acaso, o Allan Kardec reencarnou no Brasil em 1910, ficou conhecido, então, como Francisco Cândido Xavier, né? E a gente traz essa informação aqui porque nós a tivemos através, né, de pessoas muito próximas do Chico, né, que deixou essa informação e pediu que ela fosse revelada após o seu desencarne. Ao seu filho, a um dos seus médicos de confiança, de Uberaba, né, e mais umas 2 pessoas que o Chico deixou essa informação. Então, não por acaso, né, o Espiritismo se estabeleceu no Brasil, fincou sólidas fundações aqui no nosso país, na nossa terra, e aqui segue o seu caminho, né, se desenvolvendo no tempo que Deus nos dá, né, para que essa consciência desperte cada vez mais a todas as consciências. Então, que a gente possa seguir confiante aí na mensagem do Consolador prometido, não é assim? Então é isso, gente. Passo já a palavra ao Sérgio e fique à vontade que você está na sua casa. Boa noite, meus irmãos. Que possamos ter uma noite de muita paz, na presença de nossos benfeitores que sempre estão aqui conosco nas atividades do Monte Alverne. Para nós, um contentamento muito grande falarmos deste assunto. Renato já, como se diz, já levantou aí, né, o tema, a questão da doutrina espírita do Evangelho, e essa prática que nós convencionamos a chamar de Evangelho no Lar, ou culto do Evangelho no Lar, é uma atividade que é muito divulgada, amplamente divulgada, se faz campanha nas casas espíritas, porque é uma prática que vai acompanhar praticamente todas as atividades e tratamentos, enfim. Qualquer tipo de situação que nós cheguemos na casa espírita precisando de um auxílio, o Evangelho no Lar vai ser indicado. Então nós vamos ter o Evangelho no Lar para o tratamento desobsessivo, nós vamos ter o Evangelho no Lar para um tratamento convencional, saúde física ou espiritual. Nós vamos ter o Evangelho no Lar como equilibrador das nossas famílias, conforme nós vamos ver aqui, de grande poder de penetração, principalmente aonde? Em nossos corações. Preparando essa exposição, nós podemos perceber que vários momentos eles colocam esta palavra, o simbolismo do coração, que representa os nossos sentimentos. Todo momento vai ter aqui uma palavra, a palavra coração. Então o Evangelho no Lar, ele é
para os médiuns, por exemplo, é importante ter essa prática no seu ambiente doméstico. Então, o Evangelho no Lar, ele é um dos pilares da doutrina espírita nos tratamentos e nas profilaxias de várias situações. Essa palavra profilaxia é muito importante porque nós vamos combater uma possível situação antes que ela aconteça. E todos nós vamos estar aí diuturnamente nos defrontando com algum desequilíbrio, com uma ingratidão, com alguma obsessão. Pelo simples fato de nós estarmos já reencarnados, nós vamos ter essas dificuldades. Então, algumas curiosidades do Evangelho no Lar, por exemplo, o primeiro culto do Evangelho no Lar foi instituído pelo próprio Cristo. Olha que interessante. Nós vamos mostrar aqui alguns livros, vamos mostrar a capinha dos livros. Eu achei até bacana isso, porque numa outra exposição passada, um senhor me disse, olha, eu achei interessante você mostrar a capa dos livros, porque eu tenho esse livro na minha casa, nem me lembrava mais. Você mostrou a capa, eu já... Só pelo título não lembra mais vendo a capa. Exato, né? Então nós vamos ter aqui neste livro Jesus no Lar, que foi trazido pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Neio Lúcio. Neio Lúcio vai aparecer nos romances históricos de Emmanuel, lá no livro 50 anos depois. Ele estava ali envolvido com o senador na época, né? O senador Públio, depois vem a ser Emmanuel. E, curiosamente, Neio Lúcio também vai reencarnar aonde? Vai reencarnar em Pedro Leopoldo, na família Joviano. Temos o Rômulo, me fugiu aqui o nome do nosso outro irmão, a família Joviano, que foi a família que deu o suporte para Chico Xavier, lá em tenra idade, começar a prática espírita, a prática mediúnica. Então, é um irmão que tem uma bagagem vinculada justamente a Emmanuel, a Chico Xavier e a doutrina espírita como um todo, né? Neio Lúcio também ditou outras obras muito interessantes, como Cartilha da Natureza, Alvorada Cristã. Então, nos conta aqui Neio Lúcio, o primeiro capítulo do livro Jesus no Lar, é um capítulo que intitula-se Culto Cristão no Lar. Então, nos conta Neio Lúcio que Jesus estava por ali, confabulando com aqueles irmãos, e se dirigiu a Pedro, nesses termos: Pedro, acendamos aqui uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira de felicidade e de paz? Conta a história, né, o Lúcio ali nos conta que Pedro ficou sem saber muito conversar nesses termos com Jesus, e Jesus continua: a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Então nós podemos perceber a seriedade que essa simples prática do Evangelho no Lar vai nos proporcionar, com muita profundidade. Então, foi assim que iniciou-se o primeiro culto cristão no lar, né? Depois as lições seguem, Jesus sempre presente, trazendo informações muito interessantes. Então, foi assim que começou o primeiro culto cristão no lar. Esse tema é muito divulgado na literatura espírita. Então, nós vamos ter, por exemplo, alguns clássicos, né? Olha, Evangelho em Casa, pelo Espírito Meimei, através de Francisco Cândido Xavier. Outro livro interessantíssimo, Luz no Lar, também contando histórias, e esse, inclusive, eles, lá aqui no prefácio, eles já indicam para se ler na introdução da nossa reunião doméstica. Outro livro de Meimei, belíssimo também para todas as idades, Pai Nosso,
Um livro muito importante, muito belíssimo. E aqui na introdução deste livro, Emmanuel nos conta que Meimei, ela é a grande protetora das crianças, uma das várias entidades que militam nesta área infantil. Ele nos conta aqui que Meimei também é uma protetora das crianças. Então, nós que temos crianças em casa, temos mais uma entidade de luz, né, luminosa, a amparar as nossas crianças. Trouxemos também passagens do livro do nosso irmão Ariston, que foi psicografado por ele, Expansão, pelo Espírito André Luiz, e Notícias do Cristo, por vários espíritos. Então, feita aqui a nossa propaganda literária, na introdução desse livro que conta o primeiro culto cristão no lar, a introdução, Emmanuel nos diz assim: vamos apurar os nossos ouvidos para nós percebermos a profundidade dessas palavras de Emmanuel. Quando o homem percebe a grandeza da Boa Nova, compreende que o Mestre não é apenas o reformador da civilização, mas também o renovador da vida de cada um. Traz o amigo celeste ao santuário familiar, onde Jesus então passa a controlar paixões, corrigir maneiras e a inspirar palavras, habilitando o aprendiz a estender seu divino reinado da paz e do amor sobre a terra. Essa parte que eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção. Quando o Evangelho penetra o lar, o coração abre mais facilmente a porta ao Mestre Divino. Hoje, o domicílio de Simão Pedro, onde foi plantado aquele primeiro culto cristão, hoje o domicílio de Simão Pedro se transformou no mundo inteiro. Então, aquela simples casa, se não me engano, lá em Cafarnaum, hoje é o planeta todo, é o mundo inteiro, nas palavras de Emmanuel. Jesus continua falando aos companheiros de todas as latitudes. Que sua voz possa gravar no livro de nossa alma a lição renovadora de que carecemos. Então, nessa introdução do livro, Emmanuel coloca com essa propriedade que ele é detentor desse conhecimento que foi gravado em seu coração com o passar das reencarnações, sempre seguindo Jesus. Então, são informações muito valiosas para nós. Então, olha lá, quando o amigo celeste, todos nós, abre para Jesus a porta do seu lar, o coração mais facilmente se rende às leis divinas. Palavras aqui de Emmanuel. Muito bonitas essas palavras, né? Esse livro Pai Nosso que nós mostramos aqui também traz muitas informações. Lembrando pelo Espírito Meimei. Então, lá no seu capítulo 3, sim, o livro Pai Nosso, o que Meimei fez nesse livro? Ela pegou toda a oração do Pai Nosso, daí o título do livro, e fez pequenos desdobramentos, não só para a infância e juventude, como para nós também, sempre com aquela poesia característica de Meimei. Então ela nos diz no capítulo 3, que tem o nome de Venha a nós o teu reino, né? Uma carta materna. Ela diz assim: entre as paredes do lar, Deus situou nossa primeira escola. Meu filho, se procuras a bênção da felicidade, não te esqueças de que o reino do céu começa em nosso próprio coração. E de que o primeiro lugar onde devemos trabalhar por ele é na própria casa onde vivemos. Nós vamos fazer esse parêntese, né? As nossas reencarnações são programadas pelos benfeitores espirituais, né? Grandes benfeitores espíritos de alta envergadura. Então, no nosso ambiente doméstico, nós vamos ter condições de saldar as dívidas com aqueles que nos foram importantes, com aqueles que nos foram também difíceis, ou nós para eles, né? Sempre vai ter também aí a nossa condição de algoz de alguns dos nossos parentes consanguíneos. Então, uma grande oportunidade, o primeiro
colégio, a primeira escola da alma é o nosso lar, o nosso domicílio doméstico, onde nós vamos ter essa possibilidade de amar o nosso inimigo, amar o nosso próximo, amar as pessoas que nos foram difíceis no passado e, por nossa vez, também aceitar essas pessoas no nosso convívio. Esse é o grande, a grande sabedoria que nós vamos encontrar no simbolismo da nossa reencarnação e da nossa família. Nós também, durante a preparação desse tema, nós fomos vendo a importância também no quesito obsessão infantil, que nós não vamos abordar hoje aqui, vai fugir um pouco do tema, e para não também inchar muito a nossa fala aqui. Mas é importantíssima, e esses livros trazem também a conotação da obsessão infantil e da obsessão nos adultos, vamos dizer assim. Uma próxima oportunidade, nós traremos aqui. Novamente, Meimei vem nos trazer no capítulo 5, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que nos traz Meimei? Em Jesus temos o pão que desceu do céu. Ainda hoje o Mestre continua alimentando o pensamento da humanidade por intermédio de um livro, o Evangelho Divino, em que ele nos ensina através da bondade e do amor o caminho de nossa felicidade para sempre. Então nós vamos ver a sintonia da mensagem de Meimei lá com a introdução do livro Jesus no Lar, Emmanuel, a mesma sintonia, a mesma colocação, a mesma filosofia espírita, para que nós elevemos o padrão do nosso lar através da leitura do Evangelho. Eu lembrei também, fazendo esse resumo, do nosso irmão Pietro Baldi. O Baldi também deixou aí, nas entrelinhas, informações sobre a questão do Evangelho. E o Evangelho ele tem uma característica: enquanto nós não nos despimos de certas práticas, de certas paixões, de certos vícios que nos entravam o caminho, nós vamos ver aqui, Emmanuel fala isso e o Baldi também. O Evangelho não vai se abrir para nós também, é um simbolismo, né? Como se o Evangelho fosse também uma flor que espera a nossa elevação interna dos nossos sentimentos para mostrar toda a sua pujança. Então, o que o Emmanuel... o que o Baldi nos trouxe aqui na grande síntese? Olha aí, Renato. O Renato, que é um estudioso de Baldi, né? O Baldi é uma figura marcante em nosso templo aqui do Monte Alverne. O Baldi nos diz assim: ao Evangelho só pode se chegar por sucessivas aproximações. Ele fica inacessível por sua elevação se for apresentado de súbito ao homem atual, que por certo não o compreende e não o pratica. Mas agora ele vem trazer um alento para nós, né? Ainda não somos evoluídos bastante para viver o Evangelho como Cristo viveu, mas é possível vivê-lo de acordo com o nosso nível evolutivo. Com o progresso espiritual, viveremos mais ainda, até incorporá-lo em nossos instintos. Ambas passagens da grande síntese. Então não é porque o Evangelho traz esse manancial de conhecimento acima, vamos dizer assim, da população terrena, da nossa compreensão, que nós não vamos recorrer a ele. À medida que nós vamos evoluindo, que nós vamos crescendo, nós vamos tendo um entendimento, não só doutrinário como da lei divina. Então nós passamos a ver pequenos detalhes ali no Evangelho, nas suas entrelinhas, no seu conhecimento. O Novo Testamento também tem muitas passagens simbólicas, para que a nossa fé se robusteça, para que a nossa fé se faça embasada em conhecimentos universais. Não são conhecimentos trazidos por um homem que pode errar como nós erramos ainda, por uma escola política, nada disso. O conhecimento do Evangelho é um conhecimento universal.
Esses conhecimentos estão espalhados pelo universo, não só por Jesus, como por seus amigos, seus prepostos celestes também. A lei divina, não é assim? Tanto é verdade que Bezerra de Menezes escreveu um livro, fazendo esse pequeno parêntese, a história de um sonho, onde ele teve a encarnação lá no planeta Vênus. O que nós vamos encontrar lá? As leis divinas, iguais aqui da Terra. Amar o semelhante, perdão, a vida após o desencarne. Então, olha aí, são leis universais. Nós vamos trabalhar essas leis aqui na Terra para quando nós voltarmos ao plano espiritual, já estamos um pouquinho melhores. Temos condições de trabalhar, de pedir ali uma ajuda, de fazermos o uso da oração. Então é interessante que o Balde, né, que também conviveu com Cristo, e nós até brincávamos sobre isso, o Balde foi a reencarnação de Pedro. Então, se o primeiro culto cristão foi implantado na residência de Pedro, o Balde estava presente lá também. Olha que interessante. E os irmãos, então, depois, esse encontro foi tão maravilhoso que esses irmãos não conseguiram abandonar o Cristo. Continuaram as reencarnações com esta fé maravilhosa, dando prosseguimento às suas evoluções, né? Trazendo conhecimentos, trazendo práticas, sempre atreladas aos ensinamentos cristãos. E, Sérgio, você podia ler só a primeira parte da frase do Balde, essa primeira que você citou agora? Acho que vale a pena a gente ouvir de novo, né? Que ele comenta da aproximação sucessiva. Eu vou aproveitar, vou pegar a do Emmanuel para a gente fazer essa comparação. Os irmãos presentes também, se quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, fiquem à vontade, tá bom? Deixa eu só pegar aqui essa passagem do Emmanuel, deixa eu ver uma coisa. Já eu acho. Você quer a primeira parte? Não, essa do Balde que você acabou de citar, é a primeira parte. Então vamos lá, ó, a grande síntese, tá? Ao Evangelho só pode-se chegar por sucessivas aproximações. Ou até sucessivas reencarnações, né? Porque nós vamos evoluindo. Cada reencarnação é uma possibilidade de aproximação do Evangelho. Ele fica inacessível por sua elevação se for apresentado de súbito ao homem atual, que por certo não o compreende e não o pratica. O homem atual, vamos desdobrar assim, as pessoas que não têm essa busca pelo conhecimento da lei de Deus, independente se é na doutrina espírita, se é um seguidor de Ubalde, se é um irmão cristão, né? Nós vemos isso nas práticas na nossa casa. Algumas pessoas não dão tanta importância assim a essas leis, a esse conhecimento que vai nos elevar, sim. Isso me tocou, só um rápido comentário, Sérgio, porque essas aproximações sucessivas, ela é importante para a gente compreender que a caminhada é longa, né? Para que a gente viva o Evangelho, né? E tenha o Evangelho em nossos corações, não é isso? E a família é um núcleo, né? Esse núcleo primordial da sociedade, não é assim que a gente entende, né? Onde a sociedade vai se constituindo na família, né? Onde tem, então, duas pessoas que estabelecem um papel, né? Dos progenitores, um filho, outro filho, enfim. E ali, Sérgio, a gente sabe que família é um espaço de muitos desafios, não é isso? Como você está dizendo aí. Então, a gente sabe que na família a gente não vive um mar de rosas, não é? A gente vive muitos desafios, muitos conflitos, e isso está no coração das famílias, não é? A gente teve uma oportunidade de ouvir o espírito do Chico Xavier se manifestando aqui, através do médium Ariston, comentando sobre isso, assim, que no planeta Terra, de um modo geral, não havia famílias felizes, no sentido, famílias que realmente encontraram a felicidade. Porque aqui é um
é um planeta ainda de provas e expiações, então estamos todos nós lidando com provas e expiações, né? E a família é esse local inicial onde isso se dá. E aí vem, né, a mensagem que você está trazendo, e eu finalizo meu comentário, é que o culto no lar é um abrir das luzes do Evangelho nesse espaço que precisa muito dessas luzes para que a gente possa ir buscando fé, né, como você disse, né, trouxe uma expressão bonita, né, de fortalecer a nossa fé, né, você usou a palavra de lembra a palavra que você usou? Esqueci. É uma palavra mais bonita. Robustez. Robustez, né, da fé. E é isso, né? Então, o Evangelho no lar é um momento de fortalecer, de trazer o conhecimento, a luz para todos nós ali daquela família, né? E de uma forma igual, né? Porque nessa hora não tem pai e mãe mais espiritualizados do que os filhos. Não é assim, né? É um momento de horizontalização, onde todos nós estamos ali para ouvir, né, os ensinamentos do Cristo, para ver se ele ajuda a gente a continuar nesse grande desafio que é viver em família, né? Renato, eu achei que a passagem que está em sintonia com o balde. Essa passagem nós vamos encontrar no livro de André Luiz e Chico Xavier, intitulado Os Mensageiros. Eles estão conversando com um irmão chamado Belarmino. O Belarmino havia sido preparado para reencarnar e trabalhar nas reuniões mediúnicas como dialogador ou doutrinador. Mas o Belarmino fracassou. De volta lá para o nosso lar, eles estavam ali, o Belarmino muito triste, então o Belarmino solta essa pérola, que vem juntar-se ao conhecimento ubaldiano. O Evangelho, diz Belarmino, capítulo 11, tá? Dos livros mensageiros. O Evangelho, todavia, é livro divino, e enquanto permanecermos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros sagrados. Então, enquanto nós não nos burilarmos um pouquinho, a cada dia, com calma, com parcimônia, o Evangelho vai ficar sempre ali, sem ter aquele alcance necessário para nós nos transformarmos interiormente. Tá? Então, está em sintonia com o que o Balde nos disse aqui. Olha que maravilha, né? Antes que nós nos esqueçamos, como preparar o Evangelho no lar? Ou o culto cristão, ou o culto cristão, ou o estudo, tanto faz. Como nós vamos preparar? Como iremos preparar esse momento? Então, algumas situações podem ser muito pontuais ali, de cada família, por exemplo, mas é importante. Um dia, nós vamos escolher um dia certinho da semana, um horário também, certo? Todo dia da semana, naquele horário certo, nós vamos estar ali sentadinhos com a nossa família, ou mesmo a sós. Nós vamos ver aqui que, através de Ariston, a informação é muito importante, mesmo a sós, tá? E de preferência, esse dia e esse horário, onde o maior número de pessoas que convivem naquele ambiente doméstico possam estar presentes. E evitar também sair, logicamente com raras exceções, né? Algo muito importante, evitar sair após o culto, para que nós fiquemos ali no nosso ambiente doméstico, na companhia desses irmãos que vão, sim, nos visitar, né? Tá? Então, podemos colocar uma garrafinha de água para ser magnetizada ou fluidificada. Essas garrafinhas podem ser para, vamos supor que uma família de 4 pessoas, cada um pode ter sua garrafinha. Ou então, coloque-se uma garrafa para todos ali. A espiritualidade irá preparar de acordo com a nossa necessidade essa água durante o Evangelho. Podemos fazer pequenos pedidos de auxílio a alguns irmãos da família ou mesmo conhecidos, né? O que não se deve fazer no Evangelho no lar? Por exemplo, comunicações mediúnicas, né? Ou incorporações, psicofonias no Evangelho no lar. Essa atividade deve ser realizada na casa espírita. O Evangelho no lar apenas deve ser esse momento de confraternização e de estudo entre nós ali do ambiente doméstico. Tá? Então, um dia, o horário, quase a literatura para a abertura deste estudo no lar.
livros de pequenas mensagens, eles indicam, inclusive, os livros, né, a coleção Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, etc. Temos o livro Agenda Cristã, livros de pequenas mensagens, é feita uma prece inicial e se abre o Evangelho para nós lermos. Alguns irmãos gostam de abrir aleatoriamente. Nós, particularmente, fazemos o Evangelho todo ele na sequência, para que nós possamos ler todo o Evangelho e não ficar, às vezes, o livro fica até meio viciado, a gente fala, não, o livro está viciado, só abre naquele lugar. Que a gente pode fazer até as duas opções. Vamos ler o Evangelho na sequência, do primeiro ao último capítulo, e, se for o caso, pode-se abrir também de forma aleatória para ver uma mensagem que vem ali naquele momento. É muito interessante que, às vezes, o agouro que nós estamos atravessando, na reunião do Evangelho vem ali uma resposta através de uma mensagem. É muito comum isso acontecer. Deve-se evitar contendas, discussões. Não. É um momento de nós amansarmos o nosso coração, tirarmos um pouquinho das nossas arestas uns com os outros, porque nós temos famílias mais harmonizadas e temos famílias em grande luta, nós sabemos disso, em grandes dificuldades com adultos e com as crianças. Tá? Então, o Evangelho, basicamente, é dessa forma que se vai realizar o nosso culto no lar. E pode ser, inclusive, mais de uma vez por semana. Tá? Nós já citamos aqui, o irmão Francisco fazia todos os dias mais de uma vez. Por quê? Uma pessoa da sua família em grande dificuldade não teve outra situação. Teve que recorrer aí a essa prática para tentar mostrar àqueles irmãos desencarnados que eles estavam perdendo seu tempo e que eles poderiam ter um outro futuro. Não ficar ali perambulando na sua residência. Então, é assim que devemos fazer o culto no lar. Inclusive, nós sempre temos aqui para a distribuição o nosso kit. É o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e essa cartilha que traz justamente, é a cartilha para o Evangelho no lar. Tá bom? Estão aqui livros novos para doação. No final da reunião, os irmãos interessados podem vir pegar conosco aqui. Levando essa, como diz aqui, na capa, acenda essa luz em sua casa. Não, só lembrando que em residências que tem crianças, né, Sérgio, é interessante escolher livros adequados às crianças e tem livros, né, para isso. Bem lembrado, Renato. Inclusive, eu me lembro que na época, a nossa filha pequenininha, 3 para 4 anos ali, e no que nós fazíamos no nosso Evangelho? Nós colocávamos a nossa filha para dormir, para depois ler o Evangelho. E muitas vezes nós dormimos juntos, né, cansados ali, dormimos juntos com a criança e depois acordávamos, já tinha passado do horário. Aí uma colega lá da evangelização infantil, no Centro Cícero Pereira, a nossa lembrança, essa casa que nos acolheu com muito carinho no passado, uma colega disse assim, não, faça o Evangelho com a sua filha. Não precisa botar ela para dormir, deixa ela ali. Bota o lápis para ela desenhar, bota um livrinho infantil, bota alguma coisinha ali para ela ficar se distraindo. E nós passamos a fazer assim. E a nossa filha não só se interessava pelas leituras, como até fazia comentário. Olha que coisa interessante. Uma criança de 4 para 5 anos ali fazendo comentários, e às vezes muito, muito oportunos. Lógico, às vezes a criança vai fazer um barulho, vai distrair, mas é importante tê-la ali naquele ambiente. E hoje nós podemos ver esse benefício prestado à família, então nós agradecemos muito a essa orientação que essa irmã nos deu. Muitas vezes foi até um benfeitor nosso que chegou perto dela, né? Ou até um benfeitor dela mesmo, nos dando essa dica. Não, faça o Evangelho com ela, não precisa botar ela para dormir, não. Faça o Evangelho com ela, e assim foi feito. Olha que interessante, né? As crianças podem e devem, então, participar do culto no lar. É interessante, Renato, porque hoje em dia nós temos, olha, a literatura voltada para a infância e juventude. Nós temos Evangelho, segundo o Espiritismo para crianças e jovens, Livro dos Espíritos,
O livro de Paulo e Estevão, já para esse público infanto-juvenil. Nós temos, até sobre o perispírito, nós temos livros infantis. Nós temos a obra de André Luiz, voltada para as crianças. Livros até para desenhar, o Evangelho segundo o Espiritismo para desenhar. Eu até peguei uns 2 ou 3 lá para mim. Que interessante nós temos esse conhecimento. Alguém pergunta, vocês têm opinião para falar? Não, pode comprar, que é bom esse livro. Então, a literatura infanto-juvenil cresceu muito hoje. Muito, 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 muito. E traz essas informações aí. Temos a história de Chico Xavier, por exemplo, para crianças. Nosso Lar, para crianças. Então, não é mais, como fala assim, desculpa que não tem literatura para as crianças. Não, tem. Muita literatura. Bem lembrado, o Maurício de Souza, né, que, o famoso cartunista aí que desenhou a Turma da Mônica, muito conhecida, fez essa parceria com as editoras espíritas e lançou vários livros com a Turma da Mônica, trazendo as informações doutrinárias para os nossos filhos. Tem um outro autor também, se não me engano, é o Luiz Rivas, fez uma palestra aqui uma vez também, né? O Luiz também trouxe vários livros infanto-juvenis, com ilustrações muito bonitas, né? Muito bacanas. Esse próprio livro mesmo, o Pai Nosso, que é bem ilustrado, a nossa família toda, crianças e adolescentes, tá? E adultos também, um livro maravilhoso. Nosso irmão Ariston, em casas de pessoas também para ensinar ali, né, logicamente, como se praticar o Evangelho. Então vamos agora trazer notícias de 2 livros muito bacanas que nosso irmão Ariston deixou para nós. Expansão, pelo irmão André Luiz, e também Notícias do Cristo. Vamos começar com Notícias do Cristo, uma mensagem do irmão Jesus Gonçalves, em seu primeiro capítulo, Notícias do Cristo. O Evangelho é atual e deve ser lido com o coração. O Evangelho não perde validade, meus irmãos. O Evangelho ele é sempre e será atualíssimo, não apenas aqui em nosso plano terreno, mas nas regiões trevosas, nas regiões luminosas, em outros orbes. O Evangelho vai estar sempre presente. Então, olha lá. Ele é atual e deve ser lido com o coração. O simbolismo, nosso coração, a princípio, não é alfabetizado, né? Não é uma entidade ali, mas o nosso coração é essa bomba luminosa que alberga em seu íntimo o nosso sentimento. Os sentimentos que vão nos ajudar, sim, a nós nos equilibrarmos. Então, como nós vamos conseguir ler o Evangelho com o coração? Nos despindo de todas as nossas mazelas, os nossos problemas naquele momento, procurar ler com carinho o que está dizendo aquela lição. É assim que nós vamos adestrar a nossa leitura com o nosso coração. Tá? Livro Expansão agora, André Luiz traz através de Ariston. Instale o culto do Evangelho no lar e mantenha-o mesmo a sós. Deus estará sempre ouvindo suas rogativas. Mesmo a sós, encarnados, porque desencarnados somos muitos. Somos muitos. E aí, quando nós passamos a ter essa prática, 5, 10, 15 anos, o nosso lar vai se transformar, como nós vamos ver aqui, num posto de socorro. Sérgio, mas será que é mesmo? Será que eu tenho condições de transformar o meu lar, que com tanta dificuldade ali nós estamos convivendo ali, transformar a minha casinha humilde, meu lar humilde? Meus irmãos, não pensemos na área física do nosso lar. Posso morar numa kitnetzinha pequena, mas a questão é
mais ampla, vamos alargar a nossa visão, porque quando nós estamos implantando o Evangelho no lar já com muito critério, já há muitos anos, o nosso lar passa a ser sim um posto de receber esses irmãos para um descanso, para ouvir a palavra de um encarnado, lendo ali o Evangelho. As nossas orações enquanto encarnados são importantíssimas. Santo Agostinho deixou lá na Revista Espírita sobre isso. A oração do encarnado tem outro alcance em que a nossa, enquanto espíritos, não vai ter. É justamente a nossa vibração física de encarnados para atender um irmão também encarnado. Olha que maravilha. Novamente, Aristóteles e André Luiz. Olha, vai citar o coração de novo. O coração é instrumento de serviço edificante. E dele podemos dispor a qualquer momento. O coração está aqui no nosso peito, não é? E a qualquer momento podemos dispor desse sentimento que vai brotar do nosso peito, do nosso coração. Nas práticas mediúnicas, nas práticas filantrópicas. Nós temos que buscar sempre esse entendimento, porque o coração é um órgão muito abençoado. O coração não para de trabalhar. Quando ele para de trabalhar, acontece o nosso falecimento, o nosso desencarne. O coração não tem doenças comumente conhecidas aí como câncer, como distúrbios. O coração às vezes pode ter uma certa arritmia, a nossa pressão arterial. Então o coração é um órgão maravilhoso. Quem já teve a oportunidade de ver uma cirurgia cardíaca, por exemplo, fica emocionadíssimo quando vê que a cirurgia cardíaca, o cirurgião, ele segura em sua mão o coração. O coração continua pulsando, batendo ali. Você fala, de onde vem isso? De onde vem? Magnetismo, energia. Tanto que se botar os eletrodos aqui, vai aparecer no monitor cardíaco ali os batimentos. Então o coração trouxe esse magnetismo ali para a nossa estrutura física, o nosso arcabouço físico, ter essas condições de bombear aquele sangue vital. É um dos grandes fluidos vitais que nós temos. Então o coração é maravilhoso. Por isso que os irmãos sempre estão recorrendo a esse simbolismo perfeito do coração. Então devemos fazer do mesmo jeito que vamos fazer o culto em família, com outras pessoas, fazemos também a sós. É a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Desculpem. E lendo o Evangelho e as mensagens em voz alta. Em voz alta. Podem ter irmãos conosco ali que ainda precisam da palavra articulada para nos entender, né? Lendo em voz alta. Outro livro muito importante é este livro, Luz no Lar. Emmanuel nos traz. Somente após a experiência evangélica do lar, o coração está realmente habilitado para distribuir o pão divino da Boa Nova junto da multidão, estudando a palavra do céu, testamento da luz. Novamente, Emmanuel, né, fala sobre o coração. Então, o coração vai estar habilitado. Como assim meu coração vai estar habilitado? O nosso sentimento. O nosso raciocínio vai estar mais habilitado. Então, aí o coração vai ter novamente o simbolismo de trazer essa ligação, nossa ligação física com o nosso espírito. Com o nosso espírito, através das energias do Evangelho. Esse capítulo 23 dessa obra citada é muito interessante. Ela foi ditada pelo irmão chamado Pio Ventania. No Templo do Lar é o título. Vejam que interessantes. Acreditamos que o culto doméstico do Evangelho é a fonte real da medicina preventiva, sustentando as bases do equilíbrio fisiopsíquico. Então, olha aí, ó, profilaxia ou medicina preventiva, tá? Com o culto do Evangelho no lar. Os princípios evangélicos são elementos de vida.
Os princípios contidos na Boa Nova são elementos de vida. Eles têm a propriedade de nos reerguer na pior situação que nós estivermos. Dos irmãos desencarnados, que muitas vezes vêm às reuniões mediúnicas. Então, o Evangelho é um elemento de vida. Ele tem uma força, ele tem um poder de penetração muito grande. Tanto nos momentos de dor, como principalmente também nos momentos de alegria. Devemos nos lembrar dos nossos benfeitores nos momentos de alegria também. Continuando, Pio Ventania. Olha que interessante. Criar semelhante serviço no domicílio de nossas almas é aprendermos a abrir as portas do coração. Novamente aí o coração, as portas do coração. Para que na intimidade de nós mesmos possamos sentir a divina presença de Jesus, nosso Senhor e Mestre. No livro Consolador, perguntaram a Emmanuel, no capítulo intitulado Ciências Aplicadas. Olha que pergunta fizeram para Emmanuel. Qual é a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Repetindo. Qual é a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Diz-nos Emmanuel. A melhor escola é ainda o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. Instrução é uma coisa, educação é outra. E Emmanuel sempre bate nessa tecla da educação. Então, o Instituto Doméstico, nós vamos ter condições de passar valores para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos idosos e para nós mesmos. Fora do ambiente doméstico, as dificuldades são outras, e aí, então, se nós não tivermos o embasamento no domicílio doméstico para vencermos as dificuldades do nosso cotidiano, fica muito difícil mesmo. Tá, meus irmãos? O lar, continuando no livro, Luz no Lar, é o santuário em que a bondade de Jesus te situa. Não ouvides a necessidade de Cristo no cenário de amor em que te refugias. Essa falta de Jesus, dos seus ensinamentos na vida social do nosso planeta, que vem gerando muita confusão, muitos dissabores, né? Quando nós não nos vinculamos a essas atividades. A teoria da doutrina espírita, por exemplo, vamos puxar agora a brasa para a nossa sardinha, a nossa doutrina abençoada. O mundo ficaria bem melhor, com certeza. Não temos dúvida quanto a isso. Não te esqueças de erigir-lhe assento constante à mesa do próprio lar. Erigir um assento para o Evangelho, né? Para que a luz se faça vida e alegria no coração. Novamente, o nosso coração está na cena. Muito importante essa questão. E para encerrarmos, voltando ao livro Os Mensageiros, o benfeitor Aniceto vai dar a orientação. Eles foram visitar um culto no lar da família de Isidoro e Isabel. Nos capítulos 34 a 37, eles fazem essa visita no lar de Isidoro e Isabel. Então, o que Aniceto nos diz aqui? Não podemos enumerar os benefícios da oração. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acende em torno. O nosso domicílio, a nossa residência, o nosso lar passa a ficar protegido pelas claridades que o Evangelho emana. Continuando Aniceto, o homem que traz consigo, o homem que ora, faz preces,
traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico, e é por isso que se mantém à distância. Palavras de Aniceto no livro Os Missionários, Os Mensageiros, melhor dizendo, segundo livro da coleção de André Luiz, né? Então, nós não podemos ter dúvidas quanto a isso. O ambiente doméstico passa a ser protegido, as entidades, com o perdão da palavra, levianas, bagunceiras, não vão ter condições de adentrar no nosso lar, logicamente, se nós também fizermos a nossa parte, nos elevando os sentimentos, sendo mais fraternos. Quem permite essas entidades nos acompanhar e entrar, às vezes, até nos ambientes domésticos, somos nós mesmos. Não é assim? Então, para encerrarmos, nossa irmã Mali tem uma dúvida. Pode falar, Dona. Muito obrigado. A nossa irmã Marli está perguntando do tempo de duração. Entre 15 a 20 minutos, eles recomendam que seja feita essa leiturinha, entre um diálogo ali. Pode ser menos, pode ser mais? Claro, vai ali do momento, né? Quem vive só naquele lar ali, encarnado sozinho naquele lar ali, às vezes vai ter dificuldade de ficar sozinho, mas depende muito. Às vezes, quando você olha no relógio, você está sozinho, conversando com as entidades, já passou meia hora. Então, é entre 15 e 20 minutos. Né? Se tiver criança, principalmente, porque as crianças são mais inquietas ali de ficar sentadinho, muito, muito quietinha. Né? Nossas crianças são bem dispostas. Bem dispostas, né? As crianças não têm uma natureza para esse tipo de atividade. Exato. Mas só um comentário sugestivo. Na minha casa, eu percebo que uma coisa importante é que, antes de você chegar e começar a fazer a leitura, fazer 1 minuto, 2 minutos de silêncio, recolhimento, assim, né? Todo mundo recolhe, no caso, né, de um ambiente que não tenha crianças, né? E fazer a prece, né? E na sequência a leitura, enfim, mas a abertura com esse minuto de silêncio, de recolhimento, né? E a prece, eu considero que são valiosos. Inclusive as crianças podem participar lendo esses livrinhos infantis, né? Com um comentário final. Joãozinho, lê um trechinho desse livro aí. O tio Tom mesmo tem, né? Cidadão do Terceiro Milênio, voltado para a infância e juventude. A nossa irmã está perguntando se houver a aproximação de alguma entidade no momento do culto evangelular, né? Geralmente algum médium ali, mas já com uma certa prática, pode sentir a aproximação de alguma entidade. Então, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos conversar ou mentalmente ou em voz alta, pedir que esse irmão pode até ficar no ambiente doméstico para aprender ali as lições, mas que ele possa vir se manifestar na casa espírita. É o local indicado para as manifestações mediúnicas, né? Mas vamos supor que acontece muito, né? Na prática mediúnica, isso é muito comum, daquele médium que não tem ainda muita prática ou não tem nenhuma prática, acontecer uma comunicação no ambiente doméstico. É a mesma situação. Vamos conversar com o irmão para que ele então possa se equilibrar e vir ter conosco na casa espírita. É assim que nós devemos fazer, né? Sempre, ó o hino aí do Flávio.
Só terminando, irmão. Então é assim que a gente vai fazer. Né? Com a prática, os benfeitores já sabem. Não, o ambiente doméstico não tem como levar um irmão lá em sofrimento. Tem crianças ali, não tem práticas mediúnicas, como é que nós vamos fazer? Então, sempre vamos pedir aos benfeitores essa proteção do nosso ambiente doméstico. Os benfeitores, se tiver algum irmão nos acompanhando, que ele possa ser encaminhado neste momento lá para o Monte Alverne, vamos colocar assim, pode ser encaminhado para o Monte Alverne, algum outro ambiente, porque agora nós vamos ler o Evangelho no lar. Então ele possa ser envolvido nessa vibração de paz e amor, mas nós vamos tentar falar com ele lá no Monte Alverne. É assim que nós vamos fazer. Porque é importante, né, isso que o Sérgio falou, porque você pergunta, né, como é que a gente faz para afastar, né? Porque, naturalmente, numa situação dessa, é algo desafiador para lidar, não é? Mas o Sérgio colocou bem, né, que porque é um momento de acolher, né? De alguma forma acolher, seja dessa forma, dizendo, como o Sérgio sugeriu, né, de que, olha, pode ficar conosco para participar desse momento, de tal forma que esse momento te ajude, como vai ajudar cada um de nós, né, algo do tipo, né? Mas que aqui não é, né, o local para manifestações, né? Mas, enfim, esse sentimento de acolhimento, mesmo, né, sendo um espírito que esteja trazendo alguma energia mais, né, conturbada, né? Porque esse é um dos princípios fundamentais que o Cristo nos ensina, né? Que é acolher, né, os necessitados, não é isso? Isso é interessante que o Renato falou, em nome do Cristo, de Jesus. Quando nós passamos a nos melhorar a nossa sintonia vibratória, nós passamos a ter uma certa autoridade, no bom sentido, não, né, de coação, nada disso, mas uma autoridade moral para falar com certos irmãos em nome de Jesus. Aí a situação muda. Porque Jesus é conhecido até nas regiões mais trevosas. Ele, inclusive, vai lá visitar esses irmãos, segundo nos conta André Luiz. Então, quando nós envergamos o nome do Cristo com propriedade, esses irmãos pouco podem fazer. Pouco podem fazer. A não ser que nós estejamos sendo também, por nossa vez, levianos. Aí nós estamos falando de pessoas que estão se preparando para o retorno à vida espiritual. Nós dissemos, os nossos irmãos evangélicos têm um chavão que é muito sentido. O nome de Jesus tem poder. Tem, sim. Nosso amigo quer fazer uma pergunta. Uma dúvida só, Sérgio, com relação a uma família cujo o praticante é apenas uma pessoa. Ele pode fazer lá no seu quarto, no seu ambiente, sem atrapalhar ninguém, ele vai, digamos, determinar isso. As pessoas ao redor, dentro desse ambiente, elas vão ser beneficiadas de alguma maneira? Não tenha dúvida, meu irmão. O irmão quer saber, né? Uma família, apenas um dos moradores ali espírita ou espiritualista quer fazer o evangelho no lar, ele vai se recolher, ele vai fazer a oração, e se a família vai ser beneficiada por esse momento de oração. Com certeza, meu irmão, a família será beneficiada sim. Nós envergando o nome de Jesus, o nosso Senhor e Mestre, nós pedindo aos nossos anjos da guarda proteção, orando pela nossa família, porque não é só porque eles não querem participar conosco, não, é a nossa família consanguínea, a nossa família merece todo o nosso apoio. E sim, lembra que Jesus disse, quando fordes orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ore em silêncio. E em silêncio teu Pai, que conhece todas as coisas, irá lhe responder. Então devemos sim, pode fazer no ambiente, pode fazer... Me perdoem até contar rapidamente essa história. Tem um amigo nosso que fazia o evangelho no lar, sabe aonde? Dentro do banheiro. Era o único lugar em paz que ele poderia fazer o culto no lar. Todo lugar tinha um pet barulhento, uma criança ali também bulhenta, porque é natural da infância. Onde é que ele ia? Ele ia para o banheiro. Sentava ali, elevava a oração. Pode fazer o evangelho lá no banheiro, Sérgio? Nessa situação pode.
Não há mal nenhum. É melhor fazer no banheiro do que não fazer. Eu não lhe ouvi. Recomendação para o encerramento. Alguma recomendação? A nossa irmã perguntou sobre uma recomendação para encerrarmos. Da mesma forma que nós vamos comentar. Faz ali a leitura e uma prece de encerramento, agradecendo a esses benfeitores que nos auxiliaram, pedindo auxílio para as nossas vicissitudes, e encerra-se com essa prece. Não tem problema. Colocando a aguinha fluidificada, já podemos saboreá-la, dar para as crianças, normalmente. Fecha com a prece de encerramento ali, agradecendo. Pronto. Pode-se até... nós temos uma prática, quando nós vamos viajar, e durante a nossa ausência tiver o Evangelho no lar, lá no nosso domicílio, segundas-feiras, às 15 horas. Se na próxima segunda-feira eu estiver viajando, nós temos essa prática de avisar aos benfeitores que lá onde nós estivermos, na segunda-feira, às 15 horas, vamos estar sentadinhos lendo o Evangelho. Porque aí nós criamos esse vínculo, nós temos que ser íntimo de Jesus, dos nossos benfeitores, senão quando o irmão desse se aproxima do nosso ambiente doméstico, nós não temos autoridade moral para falar com ele. Não temos. Porque nós não nos lembramos do nosso Pai. Então, nós tendo essa intimidade com os mentores, com Jesus, nós temos essa característica aí. Vamos viajar, vamos levar Jesus conosco. Vamos num velório, leva Jesus com você. Vamos num ambiente ali relativamente complicado, Jesus estará conosco. E aí nós estamos sempre envoltos no Evangelho, na prática da oração, como está dizendo aqui Emmanuel, que nos fortalece, cria em nosso ambiente uma fortaleza. Bem, meus irmãos, passamos um pouquinho do horário, espero ter passado alguma mensagem importante para vocês e que Jesus, que foi tão exaltado hoje, continue a nos amparar, as nossas famílias aqui representadas e que possamos sim implantar o Evangelho em nosso lar. Que assim seja. Muito obrigado, irmãos. Agradecemos, Sérgio, pelas palavras, né? Pelo conhecimento, pelas orientações. A título de compartilhar também a prática que realizamos, um dia que eu considero bom, porque tem pouca chance de eventos acontecerem, é domingo, no começo da noite assim do domingo, né? É porque é raro, né, ter um evento assim, domingo à noite. Segunda também é um bom dia. Então fica aqui interessante você falar, porque às vezes quando nós vamos resolver implantar o Evangelho no lar, começam a acontecer situações para nós não fazermos. Um vizinho chama, uma criança começa a chorar demais ali, com febre, nós mesmos vamos nos esquecendo, então nesse início é mais difícil até nós criarmos o compromisso. Criando o compromisso, e aí nós vamos ter todas essas dádivas, né? E quem quiser, o Sérgio tem aqui, como ele disse, o caderninho, né, Sérgio, para quem não tem. Quem quiser pegar aqui após o encerramento. Cartilhazinha, tá? Junto com o Livro dos Espíritos e o Evangelho. São novinhos, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 28 do Evangelho é intitulado Coletânea de Preces Espíritas. Os benfeitores, até nisso, eles se preocuparam conosco. Para nós aprendemos a orar. Então, aqui tem, lá no finalzinho, no 28, tem oração para as crianças que estão nascendo, crianças enfermas, irmãos que já desencarnaram, obsessores. Até um amigo meu disse assim, olha, nós somos importantes. Sabia que lá no Evangelho tem prece para nós? Eu falei, onde é que você viu? No capítulo 28 tem preces pelos doentes e obsidiados. Eu falei, tá. Então ali tem todo esse roteirinho. Tá? Então tá. Vamos fazer o passe coletivo no dia de hoje, né? Então, convidamos, aqui está encerrada essa primeira parte da palestra, agora faremos o passe coletivo, a gente chama os médiuns da casa para nos ajudar aqui na frente, a dar o passe.
E enquanto a prece vai sendo realizada. Sérgio, você pode ligar a música lá? E desligar essas luzes aqui?